Vamos lá. Sim, chegando aqui, quem governa? Maria I. Porém, Maria I, a mãe de Dom João, ela tinha problemas sérios de saúde, conhecida como Maria Louca. Então, Dom João ele é príncipe regente. Presta atenção, ele é príncipe regente. 1808 a 1821, quando ele acaba retornando para Portugal. Lembrando que em 1820 nós temos a Revolução Liberal do Porto. Olha, Eric Hobsbawm, o século XIX, a era das revoluções. E as revoluções liberais, e liberal é sinônimo de burguês. Então as cortes de Portugal exigiram a volta de Dom João. Então o período joanino é este aqui. Legal? Vamos ver então o que surgiu para nós dentro desse período joanino. A chegada da família real portuguesa, olha o que está destacado aí, ó, marcou intensamente mudanças no Brasil e na Europa. Outro ponto importante, entre 10 e 15 mil, varia muito das fontes que a gente vai ler. Quem veio para cá? De escravos a fidalgos, nobres. Professores universitários, administradores públicos, juristas, um corpo de pessoal, tá? Que pudesse ajudar na administração dessa região. Dando spoiler aqui, ó. Parte dos viajantes aportou na Bahia, Salvador, e a outra parte no Rio de Janeiro. Legal? Dom João VI trouxe obras de arte, ele vai trazer obras literárias e ó, vai raspar os cofres públicos de Portugal e trazer para cá. Isso não foi muita vantagem, porque depois ele leva de volta. Ok? Sem contar com a falência do Banco do Brasil com Dom Pedro I, mas esse é assunto lá para frente. Continuando com o período joanino. Olha aqui, ó. Consequências da vinda da família real portuguesa para o nosso Brasil. Isso aqui é muito importante. Presta atenção, ó. Entre a primeira consequência que a gente pode citar é que vai se formar uma estrutura administrativa. O Brasil era colônia. Colônia não tem como governar nem a si mesmo, muito menos aos outros. E Portugal tinha um império. Lembra que Portugal não é só o Estado português e a capital, tá? Não. E o Brasil, que era a sua principal colônia, tem as Áfricas. Então, tudo isso é o Império Português. A partir de agora, vai ser o Brasil, o Rio de Janeiro, que já era a capital desde o período de Pombal, que vai administrar todo esse império. Então, até então, não existe uma administração, mas agora vai ter que se formar. E o que contribuiu? Eu falei agora há pouco, olha, presta atenção. Uma estrutura física vai ser feita, e aí eu estou falando mesmo de prédios, de logística física e uma estrutura de pessoal. Olha aqui, ó, presta bem atenção. Olha a setinha apontando, viu? Então, ó, esses juristas, esses administradores, professores que vieram para cá, tá? Eles é que vão compor o corpo administrativo desse império. Então, Dom João não vem para cá só. Ele traz muita gente ao qual vão lhe ajudar a administrar todo esse território, porque sozinho ninguém consegue governar nada. Entenderam? Perfeito? E, ó, criando ministérios e secretarias. Guarda isso aí, que isso é muito importante, porque muitos livros não citam, tá bom? Avançando, anulação do alvará de 5 de janeiro de 1785, que foi feito por sua mãe, quando ela demite o Marquês de Pombal, diziam que ela era Maria Louca, e eu brinco que ela é tão louca que demitiu Pombal, porque as medidas de Pombal foram extremamente satisfatórias. Pombal criou as companhias privilegiadas de comércio, a Companhia de Pernambuco para investir no açúcar, aqui no Maranhão a Companhia de Comércio de Grão-Pará e Maranhão, que deu um up aí no algodão, no arroz e no açúcar do Maranhão. Pessoal, foi um dos períodos mais prósperos aqui do estado do Maranhão, foi o período pombalino, e mesmo após a demissão de Pombal, no século XIX, que é o que a gente está estudando, esse algodão ele ainda vai ser protagonista, mesmo em processo de decadência gradual, tá? Para quem quer conhecer um pouquinho aí da história do Maranhão. Então, demitir Pombal, eu não sei até que ponto foi positivo. Claro que Pombal teve aqui pontos negativos, como na questão da educação, né? Mas a gente não vai entrar nisso, que ele tira aí os jesuítas e coloca a educação laica, que não chegava nem perto da educação jesuítica, tá? Em qualidade e potencial. Principais acontecimentos, desdobramentos, consequências disso aí, tá? Primeiro, Carta Régia de 1808.
Vocês esperavam por isso, hein? O que ela faz? Abertura dos portos a nações amigas. Traduz? Abertura dos portos à Inglaterra. Tá? Por quê? É claro, pessoal, que a Grã-Bretanha, os britânicos, eles não vão trazer a família real para cá de graça. Eles vão exigir a contrapartida, o direito de comerciar, como queiram, comercializar, livremente com o Brasil. É muito mais interessante, presta atenção, vender para o Brasil e vender para Portugal do que vender para o Portugal, Estado português, e o Estado português vender para a sua colônia Brasil. Ou seja, a Inglaterra ganha menos. Ela podendo vender os dois ao mesmo tempo, tá? De forma autônoma, isso traz mais lucros para a Inglaterra. Então, ela exige o fim do pacto colonial, que vai ser o quê? A consequência da abertura dos portos. Beleza? Continuando. E isso traz o quê? O primeiro passo para a nossa independência. Por isso que eu te disse lá na frente que a independência do Brasil não acontece necessariamente em 1822. Ela começa aqui, em 1808. 1808, quando os portos são abertos. Porque aqui é a nossa independência econômica em relação a Portugal. Ok? Mais tarde vem o rompimento político em 22. E mais à frente, dando um spoiler, em 31, quando Dom Pedro abdica, já é primeiro reinado, nós temos a consolidação dessa independência. Gravou? 1808, 1822, 1831. Aí está todo o processo de independência do Brasil. Só o vídeo de conta, fica atento. Continuando. Fim do exclusivo colonial, pessoal, também vai nos trazer isso aqui, ó. Presta atenção. Os produtos ingleses tomaram conta do mercado, né, do país, impedindo o desenvolvimento da economia brasileira. Apesar de Dom João ter estabelecido aqui a liberdade, né, de se construir manufaturas, de se construir indústrias, vai ser praticamente, como é que eu digo, infrutífera. Porque como é que as indústrias do Brasil vão conseguir respirar, vão conseguir crescer com uma concorrência tão desleal? Vamos lembrar, a França, quando ela está em seu processo de revolução, lá atrás, no século XVIII, no finalzinho do século XVIII, existe um tratado entre França e Inglaterra, tá? Onde a França, para resolver as questões lá da Guerra de 7 Anos, ela permite que os produtos ingleses chegassem mais baratos dentro da França. Isso quebra a burguesia, o quê? A burguesia francesa. Isso era mais um ponto que o terceiro Estado, na figura da alta burguesia francesa, se revoltar contra o rei francês na época, perfeito? Que era o Luís XVI. Aqui não é muito diferente, porque o Dom João VI, o nosso imperador, ele vai dar liberdade para quê? Para que os produtos ingleses chegassem aqui mais baratos. E assim, o que adiantou ele criar um alvará de liberdade comercial? De liberdade de construir empresas, tá? E indústria no Brasil, se a concorrência que vem de fora sufoca, tira todo o oxigênio das nossas possíveis manufaturas e indústrias. Deu para entender? Então não tem condição. Isso aqui vai ficar devendo, vai ficar devendo. As cidades portuárias, aqui é um ponto importante, as cidades portuárias enriqueceram bastante. Tá? O Rio de Janeiro chegou a ter, pessoal, mais ou menos, até mais de 90 navios por ano. Tu faz ideia o que é isso? 90 navios por ano, pessoal. É muita coisa, é muita gente chegando, é muito imigrante. E não só imigrantes, vem artistas também, a gente vai falar isso daqui a pouco. Esse processo de chegada e de comércio, e das pessoas tentando conhecer essa nova possibilidade de enriquecimento, vem muitos burgueses ingleses, franceses, também franceses vêm, tá, pessoal? Não só ingleses. Ó, muita gente fala só do Rio de Janeiro, vamos falar do Maranhão, vamos falar da abertura dos portos para São Luís do Maranhão. Pouca gente sabe, mas as primeiras indústrias que foram criadas aqui, não vou dizer indústrias, mas as primeiras empresas que são criadas aqui, elas foram criadas com o capital do algodão.
As indústrias também, tá? Mas as primeiras empresas, inicialmente, antes das grandes fábricas do Parque Industrial Maranhense, elas vão ser criadas com o capital do algodão, quando o algodão entra definitivamente aí em crise no final do século XIX, perfeito? Mas quando os portos são abertos, eles são abertos no início do século XIX. Então isso quer dizer que as empresas já existiam aqui no início do século XIX, aqui em São Luís do Maranhão. E os portos não foram abertos para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro. Quando a família real vem para cá, deixa de existir o estado do Maranhão colonial separado do estado do Brasil. Unifica-se. Deu para entender? E aí o Brasil passa a ser o quê? Submetido ao Rio de Janeiro. Então abre-se o porto do Maranhão, tá? Que é chegar aqui no portinho, passando aqui na nossa Praia Grande, perfeito? Que a gente conhece ali como Praia Grande, hoje tem até a ponte ali, a ponte que a gente chama de Ponte José Sarney. Então aquele local onde nós temos, onde as lanchas atracam para ir para Alcântara, é ali que os navios atracavam, tá certo? Eles atracavam trazendo o quê? Comerciantes ingleses que começaram a investir muito em negócios locais. Então o comércio de São Luís do Maranhão cresceu muito, não pense que foi só Rio de Janeiro. Fora do Rio de Janeiro, eu estou dando um exemplo aqui do meu estado, da minha cidade, cresceu muito, isso é um exemplo. Então, olha, não foi só o Rio. É claro que o Rio vai sofrer mais mudanças porque a família real está lá. E a gente vai ver que mudanças são essas. Mas a abertura dos portos, ela vai trazer vantagens para os brasileiros, sim, ok? E não somente no Rio de Janeiro, não somente na capital do Império. Beleza? Vamos lá, continuando aqui, ó. Como eu disse a vocês, artistas vieram. E nós temos aí Jean-Baptiste Debré. E aí, ó, lembrando do nosso último Enem e lembrando da última prova da UEMA segunda etapa. Nós temos aqui o protagonismo feminino, Maria Quitéria, lá no Enem. E na UEMA nós tivemos aí a comparação da foto do time feminino de futebol brasileiro com uma das imagens de Debré. Debré ele vai pintar muito o Brasil, tá, pessoal? O cotidiano que ele vai retratar colonial brasileiro. E essa foi a imagem que veio na prova da UEMA. Vejam, na prova perguntavam como é que você relaciona essa imagem ao papel da mulher com a imagem do papel da mulher na seleção de futebol brasileira atual. Vejam, ela está dando comida aqui para a criança negra. Mas nesse cenário, veja, pessoal, ela está, na verdade, brincando com ele. Tá? Aqui não é uma preocupação de mãe, não significa isso. É claro que o papel da mulher é secundário, o papel da mulher é ter criança, o papel da mulher é ficar em casa, mas ninguém citou a mulher. Muitos dos meus alunos que mandaram provas para eu olhar, os prints, não citaram a mulher negra que está ali atrás trabalhando, o homem, porque a figura era da mulher. E na seleção de futebol brasileira tem mulheres negras, só que a mulher branca aqui ela é submetida, a mulher negra é submetida também por ser escrava. Só que a mulher branca e negra da nossa seleção, elas são livres, elas são autônomas, elas são protagonistas da sua própria vida, têm sua própria profissão. Então, era por aí a resposta. Então, focaram somente na mulher branca, cuidando da criança. E ainda colocaram ainda sua preocupação de mãe, tá errado. Aqui ela tá brincando como se fosse um brinquedo de estimação, tá? E a mulher negra lá atrás, que é escrava. E a mulher negra hoje, que é protagonista, dentro da sua luta, né, de mulher e da sua luta étnica, enquanto resistência às desigualdades e preconceitos que existem até hoje. Então é isso que o Enem quer. O Enem não quer que tu grave e decore as características da sociedade brasileira colonial. Ele quer que você tenha a capacidade de comparar aquela sociedade com a sociedade de hoje. Deu para entender? E aqui tem mais, ó, presta atenção, ó. Olha a escravidão bem retratada nessas duas imagens. Aqui a violência que era imposta e nem todo capataz era branco. Tinham capatazes escravos que recebiam a liberdade, se tornavam libertos e faziam esse mesmo trabalho. E aqui uma senzala, um tipo de senzala, tá?
veja que ali tem alguém muito bem vestido, certamente seria o senhor olhando o que está acontecendo dentro da senzala. Então, esse é o cenário do Brasil colonial e também do Brasil imperial, porque a título de escravidão não muda praticamente nada, ok? Do Brasil colonial para o Brasil imperial.